A Bíblia fala sobre o novo homem e o velho homem, para mostrar que a pessoa salva em Jesus é como se não é a mesma pessoa sem Jesus, né? A pessoa salva em Cristo é uma nova criatura, é fruto de uma ação sobrenatural, de um milagre espiritual, o maior dos milagres. E a Bíblia chega a dizer que o velho homem, quando acontece a conversão, ele morre. O velho homem morreu na conversão dessa pessoa que se converteu. Então, eu, por exemplo, tenho o meu corpo, a minha alma, o mesmo corpo e alma que eu tinha antes de conhecer a Cristo. Mas eu sou outra pessoa em Cristo Jesus. Eu sou nova criatura. Hoje já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Então, eu não posso dizer que o crente e o descrente é a mesma pessoa, ou é a mesma coisa, porque não é. Não tem como ser, não pode ser. Por isso, pelo fruto se conhece a árvore e tantos outros textos. São ensinos mostrando uma diferença radical. Nós estamos fazendo a exposição no Salmo 1, que ele diz que há um homem justo e há o pecador. Ao homem justo e ao pecador. Outro dia eu fui falar sobre isso e deu uma confusão, as pessoas querendo dizer que passando a ideia que era tudo a mesma coisa. Eu estava falando da diferença radical entre crente e não crente em relação a tudo: a graça, a vida com Deus, a aliança, a viver em novidade de vida, as virtudes espirituais, as bênçãos de Cristo, né? Cristo e seus benefícios. De maneira que se eu não estiver como crente vivendo essas virtudes espirituais, onde Deus claramente lista e define como sendo a vida do justo, diferente da vida do pecador, então das duas uma: ou eu não sou de fato uma nova criatura em Cristo, ou eu estou me deixando de novo me escravizar. E a palavra, nesse caso, para quem tiver assim, é aquela de Paulo aos Coríntios, a igreja para quem ele escreveu ali a primeira carta aos Coríntios, que ele chama no início da carta de santos irmãos, mas ele diz: olha, vocês estão vivendo pior do que o mundo. Abandone essa vida e venha para a vida para a qual vocês foram salvos, porque vocês são salvos, então vocês não têm nada mais com essa vida passada. E se de fato nós somos salvos, não temos nenhuma relação com a velha, não somos mais aquela velha natureza. E são tantas linguagens e figuras claras a respeito disso, além de velho homem, novo homem, nascer do alto. A Bíblia diz que Deus nos transportou do império das trevas para o reino do Filho do seu amor. Então nós fomos transformados, nós fomos transportados, o velho homem já morreu. São várias linguagens para deixar claro isso. Quem éramos nós antes de Cristo? Alguém totalmente dominado pelo pecado, escravo do pecado, cheio de ódio, de orgulho, de toda malícia, maldade, impureza. As ilustrações, qualquer que seja, são sempre limitadas para representar de fato essa realidade, mas eu gosto das ilustrações do Tolkien, quando ele trata ali os seres, né, na sua mitologia. Tem a sequência lá do Silmarillion, a queda de Gondolin, os filhos de Húrin, devo estar pulando a ordem aqui agora, Beren e Lúthien, a queda de Númenor, os Hobbits, Senhor dos Anéis, a Sociedade do Anel, as Duas Torres e o Retorno do Rei. E você tem nessa história toda uns seres chamados orcs, uns seres feios, horríveis, terríveis, cheios de ódio. Na concepção você vê que a criação deles lá, a concepção é uma concepção do mal. Eles já nascem
terríveis. Eu conversava com minhas crianças sobre isso, eu dizia, isso aí está representando a pessoa sem Jesus, ela já é concebida no pecado. E Davi fala disso, em pecado me concebeu minha mãe. Eu até brinquei com as crianças dizendo assim, olha, é uma maldade tão terrível assim como são os orques, que a pessoa é concebida, que aquele ser que parece inofensivo lá no ventre da mãe, se tivesse tamanho e poder, a mãe morreria de tanta raiva assim. Tanto é que as crianças nascem e choram com raiva e birra e uma coisa estranha, horrível. É isso, é uma monstruosidade. E é isso mesmo, o ser humano se tornou monstro. Então, monstro e filho de Deus são coisas completamente diferentes. Monstro e ser alguém criado por Cristo são realidades completamente diferentes. Ser um templo do Espírito onde Cristo habita e vive é outra coisa. Então, eu explicava para as crianças, né? O que Cristo fez foi como se ele pegasse esses orcas e aí fizesse um milagre onde essa velha natureza toda morresse, ainda que fosse a mesma pessoa, o mesmo corpo, e dali agora ele fizesse um milagre de surgir um príncipe bonito, um rei, uma pessoa muito justa, acima do nosso nível de justiça, de moralidade, de santidade, de sabedoria, de conhecimento, de coragem, de vida e tudo mais. Então, é o que Jesus faz conosco. Ele fez conosco. Então, o velho homem, novo homem, não são a mesma coisa. O crente não é velha criatura e nova criatura. Paulo não está falando lá em Romanos 7 que nós somos duas naturezas, quando ele diz assim, o bem que eu quero fazer isso eu não faço, mas o mal que eu não quero esse faço. Ele está falando da pessoa dele antes da conversão. O bem que eu quero fazer isso eu não faço é ele como judeu conhecendo toda a vontade de Deus e desejando fazer o bem, mas não faz. Por isso, em outro lugar, ele está falando de outra forma. Ele está dizendo assim, hoje já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Agora vê se combina juntar uma fala com a outra. Olha como está totalmente dissonante. O bem que eu quero fazer, esse eu não faço, mas o mal que eu detesto, esse faço. Sejam meus imitadores como eu sou de Cristo. Não faz sentido. É óbvio que não precisa de muita exegese para você saber que ele não está falando que ele é duas naturezas e não tem diferença nenhuma e ele nunca consegue fazer o bem. Não é isso que ele está falando, obviamente, né? Por isso que ele diz, hoje já não sou eu quem vive. Então, que nos examinemos nessa teologia toda das Escrituras sobre a nova natureza em Cristo e vermos se de fato somos novas criaturas em Cristo Jesus, em quem Jesus habita, a quem Jesus governa e por meio de quem sua graça é exaltada. Que Deus nos abençoe.